Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 2. É só, mais uma vez, para a gente recapitular, né, o que víamos falando sobre a divisão das lutas, né? É importante que vocês também entendam sobre o que nós pretendemos fazer, porque o que nós estamos buscando aqui exatamente é conceituar o que vem a ser Krav Maga. Então, nós vimos lá a origem, nós vimos o que são jogos de oposição, nós vimos o que são lutas, o que são artes marciais e modalidades esportivas de combate. Então, existem várias divisões, mas a mais clássica, né, a mais clássica da divisão das lutas, reflete a seguinte característica. Então, lutas de aproximação. Eu preciso me aproximar do oponente, eu preciso me aproximar do oponente, né, para que haja a ação propriamente dita. Aqui está bem caracterizado, né, o judô, mas podemos citar outras: jiu-jitsu, o aikido, né, o sambo, o sumo. Todas as lutas que eu tenho aqui, entrar na guarda do oponente, que eu me aproxime, que eu toque nele, eu posso chamá-las de lutas de aproximação. Depois temos as lutas que mantêm contato. Elas são mais caracterizadas assim, que mantêm distância. Então, mais caracterizada por você mantém uma certa distância do oponente. Por exemplo, um golpe de judô, na luta de aproximação, eu preciso encostar, segurar no oponente. Já um golpe de karatê, aqui bem representado, eu não preciso tocar. Karatê, Muay Thai, boxe, taekwondo, eu não preciso tocar nesse oponente, né? Eu posso, única e exclusivamente, bater nele ou tentar desferir um golpe sem tocá-lo, né? Eu vou tocar no golpe, não necessariamente me aproximar dele. Terceira característica é lutas com ou através de um instrumento mediador ou de um implemento. No caso aqui é representado pelo Aido japonês, mas temos o Kendo, a esgrima, toda e qualquer cálice, late, qualquer modalidade que se utilize de um instrumento, essa modalidade será chamada de instrumento mediador. E na divisão clássica, de acordo com os autores, nós temos a capoeira, porque ela é vista como dança, é vista como manifestação cultural brasileira e, por vezes, como artes marciais ou como luta. Ela é estudada em separado. Isso dentro do universo da educação física. Para nós, o importante é conhecermos a divisão clássica. Isso é importante, né? Quando eu falo, a gente chama de bizu na vida militar, né? Quando fala é importante, é porque vai ter questões da prova sobre isso. E aí, nós vamos entrar numa seara chamada defesa pessoal. Observe essa cena, né? Essa cena aqui, ocorrida na China, em 2018. Uma mulher assediada, né? Assediada dentro do elevador. Ela está aqui com o seu celular, a sua bolsa, bem vestida, ela guarda o celular. E eu quero fazer a pergunta para vocês. Que modalidade de luta ela utilizou? Né? Usou uma cotovelada para se livrar, um soco, um tapa na cara, sem muita técnica, e um chute. Opa, aí já teve técnica. E aí ela usou para se defender. É o que nós chamamos de defesa pessoal, tá? Então, quando a gente fala em defesa pessoal, gente, que é o self-defense, muito usado pelo linguajar internacional, pelas revistas internacionais, nós estamos falando em proteção pessoal. Nós estamos falando de toda e qualquer técnica, toda e qualquer luta, toda e qualquer arte marcial, todo e qualquer movimento, toda e qualquer ação que eu possa utilizar para minha defesa. Então, necessariamente, não precisa se treinar uma modalidade específica para se ter defesa pessoal. Todos os instrutores, qualquer que seja a modalidade de luta, ele ensina a defesa pessoal. Ele ensina a pessoa a se defender. Mesmo que não vocacionado para isso, mas ele ensina. Então,
temos que entender que, para que essa defesa pessoal ocorra, as técnicas se iniciam antes mesmo de movimentos físicos ou menções de ataque. Tá? Então, na verdade, você tem que analisar e visualizar, porque de nada adianta, seja qual for a modalidade, você ser surpreendido pelo oponente ou pelo agressor. Tá? Então, é importante que se veja a defesa pessoal como uma reação não instintiva, mas é uma reação metodológica, uma reação de um método. Eu tenho consciência do que eu vou fazer isso, isso e isso. Isso é importante a gente ter. E aí, a gente entra no que eu chamo aqui de singularidade. Por que singularidade? Porque nós precisamos de um aprendizado pormenorizado. Eu não posso simplesmente, eu menorzinho, então, para quem não me conhece, eu tenho 1,66 m, piquititi. Eu não vou adentrar uma ação, um cara de 2 metros de altura, se eu não fizer uma análise situacional antes. Porque mesmo que eu entenda que eu sou tecnicamente superior, eu tenho uma desvantagem presumida tanto na altura quanto envergadura e, quem sabe, até o peso que vai depender. Terceiro ponto, eu necessito de uma prática assistida. Prática essa que não pode, única e exclusivamente, ser de qualquer maneira. Eu não posso ensinar karatê com o nome de aikido. Eu não posso ensinar aikido com o nome de muay thai. Se utilizando de outras modalidades ou de outras didáticas, vendendo aquilo dizendo que é defesa pessoal, porque eu vou estar, infelizmente, enganando o meu aluno. Então, eu preciso ser coerente, que foi o que a professora Mariana citou muito na disciplina anterior. Eu preciso ter coerência com aquilo que eu estou ensinando, para que eu não esteja incorrendo ou levando ou induzindo o meu aluno ao risco de morte. E eu tenho que evoluir para um treinamento performático. O que é performático? Eu tenho que dar condições àquele aluno a desenvolver habilidades que ele possa realizá-las sozinho, sem a minha participação. E para isso, eu preciso me qualificar profissionalmente, que é o que nós estamos fazendo nessa pós-graduação e é a nossa proposta. Bem? Então, assim, eu queria agradecer nessa primeira fase, essa primeira aula, e deixar aqui aberto para alguns questionamentos. Questionamentos esses que eu quero fazer para vocês aqui ao vivo, tá? Então, eu queria que vocês respondessem para mim esses questionamentos. Eu vou listar aqui exatamente agora. Tá? Vou abrir aqui uma página do Word para a gente fazer juntos. E aí, professor, como é que vamos responder? Vocês podem colocar no grupo ou até mesmo me mandar em mensagem privada. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Espero que vocês estão vendo. Então, o que são jogos de oposição? Respondam isso para mim e me mandem, tá? Por favor. Ô, professor, onde é que está isso? Está aí, ó, acabei de explicar na aula passada, o que são jogos de oposição. Conceitue lutas. Escreva o que são artes marciais. Qual a diferença entre artes marciais e esportes de combate? E, por fim, eu acho interessante essa pergunta.
o que você, aí eu estou falando com você mesmo, instrutor, ensina é classificado em qual destas categorias? Então, você ensina alguma coisa aí, vamos dizer, que você ensina Krav Maga. O que você ensina, Krav Maga, se encaixa onde nessas categorias? Então, de novo, o que são jogos de oposição? Conceitue lutas. Tem entendimento que são lutas, de acordo com o que eu falei, mas conceitue. Descreva o que são artes marciais. Escreve aí o que são artes marciais. 5, 6 linhas, não precisa estender, não. Mas, professor, eu gosto de escrever muito, fica à vontade. Eu não quero que vocês peguem lá, pesquise o artigo e tal, tal. Isso aqui é uma enquete para eu entender qual foi o entendimento de vocês nessa última aula. Então, qual a diferença entre artes marciais e esportes de combate? O que você ensina? O que você ensina é classificado em qual dessas categorias? Luta, jogos de oposição, modalidade esportiva de combate ou arte marcial? Escreve aí para mim. Tudo bem? Feito isso, na próxima aula, né, sem muitas delongas, nós vamos entrar no que eu chamo de princípios norteadores do Krav Maga. Então, de novo, nós temos um conceito do que são jogos de oposição, nós temos o conceito de que são artes marciais, nós já temos o conceito que são lutas e modalidades esportivas de combate. Temos a classificação básica e clássica das lutas, então, as de aproximação, lutas que mantêm contato, mantêm distância, lutas com instrumento mediador e a capoeira. Então, nós já temos fundamentos teóricos, vimos a origem, vimos de onde surgiu o conceito, nós já temos conceitos e bases teóricas para definir que exatamente venha a ser a modalidade que nós estamos estudando, que é o Krav Maga. Tudo bem? Essa foi uma aula mais curta, exatamente só para complementar, para que eu não ficasse corrido, para que vocês parassem, revissem os conceitos. Eu vou colocar alguns artigos aí também, para subsidiar vocês, e ao passo que vocês forem avançando nas aulas, eu vou colocando mais conteúdos. Tudo bem? Forte abraço, nos vemos na aula 3.